O filme começa com uma mulher chamada Tina que trabalha em um serviço personalizado no aeroporto sueco. Ela tem uma aparência primitiva semelhante a um animal e um sentido de olfato aguçado que permite que ela detecte emoções como culpa, vergonha e raiva nos outros. Esta habilidade única é benéfica em seu trabalho, pois ela pode detectar com sucesso pessoas carregando coisas ilegais. Apesar disso, ela é extremamente autoconsciente sobre sua aparência e se sente estranhamente deslocada entre outras pessoas. Na cena seguinte, vemos que ela mora em uma casa no meio de uma floresta com o seu namorado Roland. Ele é um treinador de cães e tem vários cães em sua casa. Embora Tina não goste de cães e eles sempre latam agressivamente para ela suporta isso por causa dele. Um dia, durante o trabalho habitual, ela vê um passageiro e sente que ele está escondendo algo. Então, sua colega de trabalho verifica os pertences do homem, mas não descobre nada estranho. O homem afirma que está atrasado e pede para sair. No entanto, Tina pede o telefone dele, que ela cheira e descobre um cartão de memória. Ao ver isso, o homem entra em pânico e tenta engolir. Mas os oficiais intercedem e recuperam o cartão. Quando Tina volta para sua posição, ela sente um cheiro agradável que não combina com nenhum dos passageiros. Momentos depois, aparece um homem estranho chamado Vor que se parece muito com ela. Ela inspeciona a mala dele, mas não encontra nada suspeito, exceto alguns dispositivos para capturar insetos. Ele então pergunta se ela também gosta de insetos e ela diz sim, nervosamente. Depois do trabalho, ela vai ver o pai no lar de idosos. Durante a conversa, ele pergunta sobre o relacionamento dela com Roland e se eles estão dormindo juntos. Isso torna as coisas desconfortáveis, mas ele insiste que só está cuidando dela. Ele está preocupado que Roland possa estar apenas usando-a, uma vez que ela é a proprietária da casa e paga as contas. Ela então esclarece que só vive com ele porque não gosta de viver sozinha. No dia seguinte, Tina se encontra com uma policial chamada Agneta, que a informa que muitos vídeos de abuso infantil foram encontrados no cartão de memória do homem. Curiosa, ela pergunta a Tina como conseguiu descobrir isso. E ela explica sua habilidade de sentir as emoções das pessoas pelo cheiro. Quando ela volta ao trabalho, ela encontra Vor que voltou de sua viagem. Ela tem a sensação de que ele está escondendo algo, mas não tem certeza do que. Então, seu colega de trabalho masculino o leva para outra sala e o examina cuidadosamente. Mais tarde, o agente sai e informa a Tina que não encontrou nada. No entanto, ele afirma que está envergonhado porque a pessoa tinha genitália feminina. Ao ouvir isso, Tina se aproxima de Vor e pede desculpas pelo ocorrido. Ela informa que ele pode registrar uma reclamação contra ele se quiser. No entanto, ele não parece se importar e diz que viaja bastante e raramente fica em um lugar. Antes de partir, ele lhe dá o endereço do albergue onde está agora. Depois, Tina vai ver seu pai e pergunta sobre a cicatriz na sua cóccix. Ele explica que, quando ela tinha 3 anos, caiu de uma árvore e se machucou numa pedra. Ela acha estranho não se lembrar desse incidente. Mas seu pai diz que é porque ela era muito jovem. Depois, enquanto ela está voltando para casa, é parada por um vizinho que pede sua ajuda, alegando que a água de sua esposa estourou. Então, Tina os leva para o hospital e volta para casa. Mais tarde, enquanto ela está dormindo, Roland se aproxima dela e tenta se tornar íntimo. Ele afirma que também tem necessidades e que eles deveriam pelo menos tentar. Mas ela recusa e o empurra para fora da cama. No dia seguinte, Tina vai ver Vor em seu albergue, onde ele está coletando larvas. Ela diz que estava apenas de passagem e o avistou. Mas ele não acredita nela. Ele então começa a comer as larvas e pergunta se ela quer uma, mas ela recusa. No entanto, após alguma persuasão, ela finalmente come uma larva, que acha deliciosa. Ela então pergunta sobre o seu albergue e ele admite que não é tão bom, mas não tem outras escolhas. À noite, ela traz Vor para sua casa e ao vê-los, os cães começam a latir alto. No entanto, Vor rosna agressivamente para eles, o que assusta os cães e os acalma. Dentro, Tina apresenta ele para Roland e anuncia que ele será o hóspede pagador. Roland não está entusiasmado com a ideia, mas não tem escolha senão concordar. Após isso, ela guia Vor até um pequeno cômodo onde ele ficará. Durante a conversa, ele percebe uma cicatriz no rosto dela e pergunta como ela a conseguiu. Ela afirma que foi atingida por um raio, e ao ouvir isso, ele também mostra a cicatriz no peito dele. Ele se aproxima e tenta beijá-la, mas ela fica nervosa e sai. No dia seguinte, Tina está com um policial à paisana para descobrir outros membros da rede de pedofilia. Pouco depois, eles observam um homem entrando em um prédio e ela sente culpa e perversão nele.
Então, eles perseguem o homem e acabam do lado de fora da porta do apartamento dele. Quando olham para dentro, o homem abre a porta e começa a gritar com eles. Tina explica que eles acidentalmente foram ao apartamento errado, mas o homem ameaça chamar a polícia. Eles se desculpam e vão embora quando, de repente, ouvem um bebê chorando de dentro. Eles afirmam ter ouvido um bebê chorando lá dentro, mas não há registro desse filho nos documentos. Tina diz que ela tem certeza que estão violando bebês lá dentro e devem agir imediatamente. No entanto, Agneta pede que ela espere e diz que não podem prendê-lo sem provas concretas. Na cena seguinte, Tina e Vaughn estão andando juntos quando ela explica que, quando criança, ela acreditava que era especial como as fadas. No entanto, à medida que envelhecia, ela compreendia que era simplesmente um ser humano com um defeito cromossômico. Ele garante a ela que não há nada de errado com ela, mas ela afirma que seus órgãos estão deformados e que ela não pode ter filhos. Depois, Tina está com seus vizinhos que recentemente tiveram um bebê. Nesse ponto, Vaughn chega, alegando que estava procurando por Tina, pois precisava da panela. Ao ver o recém-nascido, ele fica muito animado e interage docemente com o bebê. Naquela noite, vemos Vaughn em seu quarto, gritando de dor. Ele então entra na floresta e se esforça ao máximo. Momentos depois, descobrimos que ele está dando à luz a um bebê. No dia seguinte, Tina e o policial voltam ao prédio e descobrem que os suspeitos saíram. Então, eles entram rapidamente no apartamento vazio. Lá, eles descobrem um berço de bebê e Tina sente um cheiro ruim. Ela logo descobre um troféu e dentro dele há uma câmera. Eles verificam o conteúdo e ficam horrorizados ao ver imagens de um adulto violando um bebê. Depois, eles apresentam as provas para Agneta e o dono do apartamento é preso imediatamente. No entanto, ele tenta negar que a câmera seja dele e alega inocência. Algum tempo depois, Tina está em casa quando começa a chover bastante. Vaughn também chega e ambos se assustam com o relâmpago. Então se escondem debaixo de uma mesa e se seguram durante a tempestade. Depois que a chuva para, os dois se aventuram na floresta e se aproximam. Eles começam a rosnar e se beijar. Tina diz que suas partes íntimas estão deformadas, mas ele não para. Momentos depois, Tina fica chocada quando um órgão masculino surge de sua virilha. Após isso, eles acabam fazendo amor por horas. À noite, Vaughn finalmente revela a ela que ela não é uma humana, mas uma troll como ele. Ele explica que eles pertencem a uma espécie diferente que costumava ser torturada por humanos no passado. Vaughn menciona que há uma comunidade de trolls na Finlândia que tenta sobreviver longe do mundo civilizado. Ele então pergunta se ela quer ir com ele para a Finlândia e Tina concorda. Nos próximos dias, os dois se divertem fazendo amor e tomando banho no lago. Uma noite, Vaughn lhe diz que um dia os trolls irão se vingar dos humanos. Ele revela que seus pais foram submetidos a vários experimentos no passado e eventualmente morreram, deixando-o órfão. Tina então conta a ele que recentemente ajudou a polícia a capturar um pedófilo que parecia normal por fora. Ouvindo isso, ele afirma que a raça humana é uma doença perigosa e eles prejudicam seus próprios descendentes. Mas ele afirma que o pai dela tem mentido para ela o tempo todo. No dia seguinte, ela visita o pai na casa de repouso e exige saber sobre seus pais biológicos. Ele tenta evitar as perguntas dela, mas ela fica enfurecida e o acusa de causar a insegurança dela durante toda a vida. Devido aos seus gritos, ele fica muito assustado e logo uma enfermeira chega e pede para Tina sair. Quando ela retorna para casa, o cachorro de Roland começa a latir agressivamente para ela. Então ela rosna irritada para o cachorro, fazendo-o calar a boca. Vendo isso, Roland fica muito irritado e pergunta o que aconteceu. No entanto, Tina joga a TV para fora de casa e o expulsa. Mais tarde, ela conversa com Vaughn e descobre que ele colocou fitas dentro da geladeira. Ela pergunta sobre isso, mas ele explica que algumas coisas devem permanecer privadas. Ela então informa a ele que expulsou Roland e Vaughn parece feliz com isso. Nos dias seguintes, o casal passa tempo junto correndo na floresta e sendo íntimos. Tina informa a ele que, de agora ela quer aceitar a realidade e viver seu verdadeiro eu. Na próxima cena, Vaughn não está em casa, então Tina vai ao quarto dele e abre a geladeira. Lá, ela descobre uma caixa que contém um estranho bebê. Isso a assusta, então ela rapidamente coloca a caixa na geladeira e sai.
No dia seguinte, o principal perpetrador do anel pedófilo deve levar a polícia ao criminoso que fornece os bebês abusados. De repente, um alce aparece na frente do carro deles, forçando-os a parar. Durante esse tempo, alguém arrasta o pedófilo do carro e o assassina brutalmente em questão de segundos. Quando a polícia sai, não encontram ninguém lá fora, exceto o homem morto no chão. Pouco depois, a equipe de emergência chega, junto com Tina, que fica horrorizada ao ver o homem morto. Ela volta para casa e confronta Vor com raiva sobre o que aconteceu. Ele admite que teve que matar o cara, pois ele não merecia viver. Ela então pergunta sobre o bebê na geladeira, e ele responde que é conhecido como Hizi, que é um embrião de troll morrendo. Embora pareça um bebê humano, seu corpo é como lama e eles não sentem sensações e só comem e dormem. Ele afirma que eles não sobrevivem muito tempo, então ele os transforma em bebês humanos e troca-os. Ao ouvir isso, Tina questiona o que ele faz com crianças humanas de verdade, e ele revela que as vende para pedófilos. É parte de sua retaliação como um troll contra os humanos que torturaram sua espécie. Tina fica horrorizada e afirma que é um comportamento muito mau, mas ele diz que os humanos deveriam sofrer tanto quanto os trolls. Os dois então entram em uma discussão acalorada e Tina eventualmente sai e vai para a floresta, onde ela come alguns vermes. Algum tempo depois, ela ouve confusão na casa do vizinho e vai verificar. Os vizinhos explicam que seu bebê foi atacado enquanto estavam fora. Ela vê o bebê e nota que ele se parece com seu Hizi na geladeira. Ela percebe que Vor trocou o bebê deles com o Hizi, que ele propositalmente fez parecer com o filho deles. Após isso, ela corre para o quarto de Vor para confrontá-lo, mas ele não está lá. Em vez disso, ela encontra um bilhete onde ele diz que está indo para a Finlândia e a convida para se juntar. À noite, ela o encontra na balsa que ele está pegando e Vor fica encantado em vê-la. Ele propõe que eles devam ficar juntos e continuar com a espécie deles. No entanto, ela recusa, dizendo que, embora não seja humana, não gosta da ideia de machucá-los. Afinal, ela foi criada por um humano e acredita que nem todas as pessoas são más. Justo então, a polícia chega e descobre-se que Tina os havia chamado mais cedo. Eles rapidamente o prendem enquanto ele diz a Tina que haverá em breve. Momentos depois, o Vor algemado consegue escapar pulando pela borda para a água. A polícia começa imediatamente a procurar por ele, mas seu corpo não é encontrado. Na manhã seguinte, o pai de Tina chega em casa e finalmente admite que ele não é seu pai biológico. Ele explica que, anos atrás, trabalhava como zelador em um hospital psiquiátrico, onde os verdadeiros pais dela sofreram várias torturas e experimentos. Sentindo pena de Tina, ele escolheu adotá-la e criá-la como humana. Ele então revela seu verdadeiro nome, Reva, que foi dado a ela por seus pais. Ele informa a ela que seus pais trolls estão mortos e dá a ela a localização de seus túmulos. Mais tarde, Tina dirige-se ao antigo hospital, onde descobre os túmulos de seus pais e fica emocionada. Alguns meses depois, Tina encontra um pacote em sua varanda contendo um bebê troll e um postal da Finlândia. Percebendo que o bebê é dela, ela segue os instintos naturais de qualquer ser vivo e decide criá-lo. Na cena final, ela é vista alimentando seu bebê com insetos e acolhendo seu comportamento natural.